Olá, eu vou apresentar aqui o trabalho Redes Temporais de Coautoria, de minha autoria, Juscelino Pereira, que trata sobre redes de coautoria em trabalhos científicos no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, o PPG-EC. Então, a ideia desse trabalho é avaliar a evolução ao longo dos anos das colaborações entre os diversos pesquisadores desse programa de 2010 até 2025. Então, para isso, né, essa análise será feita usando alguns grafos, né, no formato GXF. Então, nós temos 16 grafos anuais, temos um para cada ano, de 2010 até 2025. Temos 4 grafos correspondentes aos períodos das avaliações da CAPES. Então, tem um grafo com os dados compilados de 2010 a 2012, outro de 2013 a 16, 17 a 20 e 21 a 24. E, por fim, também um grafo geral com todos os dados de 2010 a 2025. É, assim, partindo, né, desses dados, a primeira análise que é feita é a evolução ao longo dessas redes de coautoria, ao longo dos anos, né? Então, nesses grafos, o que a gente tem, né? Cada pesquisador corresponde a um vértice e dois pesquisadores, né? Ou seja, dois vértices possuem uma aresta, né, conectando-os quando eles têm trabalhos científicos sendo coautores. Então, pesquisador A e pesquisador B publicam um artigo em que eles são coautores desse trabalho, então vai ter uma aresta unindo os vértices correspondentes a esses pesquisadores. Então, é a análise da evolução, né, a partir dessas métricas, a densidade dos grafos, o número de vértices, de arestas, número médio de vizinhos e a distribuição desse número de vizinhos. Então, para essas 4 primeiras métricas, nós temos essa evolução ao longo dos anos, quando a gente normaliza, né, os valores dessas métricas entre 0 e 1 para facilitar a comparação entre elas, a gente vê que há uma evolução é, desse, dessas métricas que seguem sobretudo olhando para vértices, arestas e número médio de vizinhos, há um crescimento e aproximadamente em 2020 há uma queda, que muito provavelmente são os efeitos da pandemia, né, de Covid-19, mas posteriormente há uma recuperação dessas métricas, no valor dessas métricas, né. Por fim, em 2025, como a gente ainda está em abril, né, então esses dados são naturalmente incompletos e, consequentemente, vão destoar, né, dos dados referente aos outros anos. Essas linhas verticais no gráfico indicam exatamente as avaliações, né, período o fim, né, de cada uma das avaliações da CAPES. É, Aqui nós também temos um gráfico que mostra a distribuição do número de vizinhos por ano, usando um ridgeline ou joyplot, né, como queira, em que a gente percebe que a, a média dessas distribuições vai se deslocando levemente à direita ao longo dos anos, e outra característica interessante é que são distribuições com a cauda longa à direita, né, significa que existem alguns pesquisadores que possuem um número de vizinhos muito alto, né, então isso acaba influenciando na forma como essa curva acaba sendo construída, né? Então, é interessante notar que, mesmo em 2020, quando o gráfico das métricas mostra uma queda no número médio de vizinhos, número de vértices, número de arestas, ainda assim, esse comportamento de cauda longa à direita, né, se percebe. Provavelmente evidenciando que aqueles pesquisadores que tinham um alto número de colaborações conseguiram manter, né, essa característica, mesmo nos tempos da pandemia. Bom, depois passa-se a avaliação nos períodos quadrienais. Então, para ser feita essa avaliação, optou-se pela visualização dos grafos e nessa visualização alguns critérios foram adotados, né? O tamanho do vértice proporcional ao número de vizinhos, né? E aí os vértices mais destacados foram pintados em verde, ao ponto que os 5 vértices mais destacados foram pintados em verde e os outros de azul. As arestas foram pintadas em cinza, é, e com tamanho proporcional, né, uma espessura proporcional à quantidade de citações dos trabalhos envolvendo aqueles dois coautores. Só um detalhe é que se os vértices unidos, né, forem dois professores permanentes do programa, então a aresta era pintada de vermelho, né? Então, com isso a gente tem uma visualização, né, de cada um dos grafos. A gente pode ver ao longo dos anos, né, esse aqui é o primeiro, ao longo dos anos a quantidade de vértices vai aumentando e também os vértices os vértices mais destacados, né, eles vão ficando cada vez maiores, ficando até sobrepostos. Então aqui já a terceira avaliação, a quarta avaliação e outro ponto interessante é que alguns pesquisadores sempre aparecem entre os 5 mais destacados. Por exemplo, o professor Luiz Marcos Garcia Gonçalves e o professor Marcelo Sampaio de Alencar aparecem em todas as destacados, né, entre os 5 vértices maiores, em todas as 4 avaliações, né, todos os 4 períodos.
o professor Marcelo Augusto Costa Fernandes aparece em todos, com exceção do primeiro, né? Então, significa que são pesquisadores que conseguiram manter um alto nível de colaboração, mesmo com o passar dos anos. E por fim, olhando o grafo total, né, a gente também consegue avaliar essas mesmas características, é possível perceber, né, assim, tem os vértices que estão pintados de verde são muito grandes, né, ainda que vários vértices estejam sobrepostos e, consequentemente, não seja possível visualizar mais claramente. E é interessante que os nomes citados anteriormente permanecem aqui. E então, assim, para melhor visualizar as informações gerais, né, a gente desenha um subgráfico contando apenas aqueles pesquisadores cujo número de vizinhos é pelo menos a média mais o desvio padrão. Então, adotando esse critério estatístico, a gente seleciona apenas os vértices com pelo menos 60 vizinhos, né, com pelo menos 60 arestas. Então, esse é o gráfico que a gente obtém. É interessante que aqui a gente consegue ver melhor as arestas em vermelho, ou seja, que une pesquisadores permanentes do PPG-EC, o que é natural, indicando que pesquisadores permanentes desse programa, né, têm um alto número de colaborações e colaborações entre si, e, por outro lado, nota-se que não há uma diferença muito grande no tamanho dos vértices, né? Então, a partir assim, da média mais um desvio padrão, o, o número de vizinhos dos vértices não se altera tanto, não há uma discrepância muito grande. E outra análise feita é a densidade, né, desses grafos, o grafo original, né, com todos os dados gerais, né? O grafo geral tinha densidade 0,0087, enquanto que esse subgrafo gerado aqui tem densidade 0,23, né? Então, esse aumento substancial na densidade ocorre exatamente porque foram retirados, né, os vértices que não tinham um número grande de colaborações. Então, como as arestas exatamente identificam essas colaborações, quando esses vértices com menor número de vizinhos são retirados, então o grafo acaba se tornando mais denso. Por fim, a gente, no grafo geral, busca o vértice com o maior número de vizinhos, que é o professor Ricardo Alexandro de Medeiros Valentim. Essa é a rede Ego, né, que contém todos os pesquisadores, todos os coautores desse pesquisador, e também as colaborações entre esses pesquisadores, né, que são coautores com ele. Então, é interessante notar como existem vários pequenos grupos, né, de pesquisadores que indicam que são grupos que colaboram com o professor Ricardo Valentim, mas que provavelmente são de linhas de pesquisa ligeiramente diferentes e que não necessariamente vão contribuir entre si, né? Então, seriam aí vários núcleos de pesquisadores separados que estão colaborando, né, com o professor Ricardo Valentim. Se a gente olha essa mesma rede Ego, usando, porém, dessa vez o subgrafo, a gente vai perceber praticamente três núcleos aqui principais, de três aglomerados de vértices, e aqueles vértices mais massivos, né, os vértices mais destacados, são os mesmos que se destacam na rede Ego no grafo original. Então, isso indica que provavelmente esses pesquisadores que tenham o maior número de colaborações com o professor Ricardo Valentim, melhor, que se destacam mais na rede Ego do professor Ricardo Valentim, também tem um alto número de colaborações com outros pesquisadores também de destaque nessas redes de coautoria do PPG-EC. Por isso que eles permanecem destacados aqui na rede Ego avaliada no subgrafo. Pois bem, maiores análises estão contidas aqui neste notebook, né, que fundamenta todas essas análises. Opa, só um instante. O arquivo está carregando aqui. Deixa eu só acessar novamente. Pois bem, aqui já aparece. Então, aqui a gente tem a importação das bibliotecas, depois a importação das bases de dados, e aqui as análises, né, evolução ao longo dos anos, os códigos necessários para gerar os grafos, em seguida, né, uma função que é feita aqui exatamente para visualização dos grafos, que é utilizada no decorrer das análises, tanto para as avaliações quadrinais quanto para a avaliação geral. Então, descer um pouco mais aqui. E, por fim, aqui as análises envolvendo o grafo geral, o subgrafo. Então, a gente tem aqui os cálculos de densidade, de média, número de vizinhos, de desvio padrão, e, por fim, as visualizações aqui dos grafos comentados anteriormente, certo? Bom, pois bem, então, o trabalho foi esse, sobre as redes de coautoria do PPG-EC.